Nós estamos em nossa série Bons e Fiéis Despenseiros e quero convidá-los a abrirem 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Não feche a Bíblia, mantenha o texto aberto. Não vou ler agora todo o texto. Nós vamos buscar o texto durante a palavra desta manhã. 2 Reis, capítulos 5. Essa é a 19ª palavra nesta série de pregações, cujo título é Bons e Fiéis Despenseiros. E o tema desta manhã é servir com integridade. A cultura brasileira vive uma crise de integridade. E essa crise afeta a sociedade, as instituições, as autoridades e até igrejas, bem como ministérios e instituições no amplo mundo religioso e até evangélico. Integridade é a condição do que é intacto, inteiro, completo, no todo. Transmite a ideia de solidez de espírito, de honestidade, de retidão, de probidade, de correção. Por essa razão, o Salmo 119, verso 7, o salmista diz: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Provérbios 11, 20 dirá: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O salmista, no salmo que lemos no início do culto, diz que aquele que vai morar no santo monte do Senhor é aquele que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Na Bíblia, um exemplo de integridade foi Jó. O próprio Deus testificou da integridade de Jó. O problema brasileiro grave é a falta de integridade. Em vez de algo inteiro, uno, tem-se uma dupla moralidade. Não se tem uma palavra verdadeira. Tem-se o discurso público e o discurso privado. Tem-se o discurso oficial e o discurso oficioso. Tem-se a coisa real dos círculos fechados e a coisa fingida. A religiosidade pública e a sujeira nos ambientes privados. Oportunismos, casuísmos, jogos de interesse, conversas e entrevistas na calada da noite, inclusive nas garagens palacianas. A coisa mais triste de tudo isso é quando a própria igreja e seus ditos profetas sucumbiram diante da dupla moral. A gente que diz servir a Deus, mas falta integridade no servir. Vamos pensar no contexto que está aqui em nosso texto da manhã. Essa era a época da monarquia hebraica, do reino dividido. E o centro aqui é o reino do norte, cuja capital era Samaria. Reinava em Samaria Jorão, filho de Acabe, que vimos dias atrás, e ao sul em Jerusalém a dinastia davídica tinha no trono o rei Josafá. Essa era a época do profeta Eliseu, sucessor
de Elias. E a época dos ministérios dos profetas Elias e Eliseu foi marcada por muitos sinais extraordinários. E aqui no capítulo 5 de 2 Reis nós temos 3 personagens. O primeiro deles é o general sírio Naamã, que a gente lê aí no verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. O general sírio Naamã era um homem de projeção, um militar de alta patente. Ele era comandante de Ben-Hadad, rei de Damasco, capital da Síria. Era o ministro da guerra, homem corajoso, forte, guerreiro, famoso. Tinha grande prestígio político, mas era espiritualmente cego. Apesar de orgulhoso, era um homem honrado. Tinha honra militar, porque era herói de guerra. Tinha honra política e tinha honra popular, como o texto nos diz. E gozava ele do favor da graça comum de Deus, porque o verso 1 diz que por ele o Senhor dera vitória à Síria. Naamã era um idólatra, mas Deus o favorecia com graça. Ele tinha a essa altura um grande sofrimento, que está aí introduzido o sofrimento por esta expressão, porém leproso. Naamã era um vencedor, um herói, um grande homem em público, mas no recesso do seu lar, na intimidade, quando ele tirava a sua armadura, quando ele despia a sua roupa, quando ele removia o seu capacete, ele era leproso. E a lepra tinha 5 características. A lepra separava. O leproso tinha que ser tirado da família, da sociedade, por vezes jogado na caverna ou numa aldeia de leprosos. A lepra separava. A lepra também insensibilizava, porque ela ia furtando a sensibilidade do corpo, porque ela é uma doença que endurece, cauteriza, calcifica. A lepra também deformava, ela deixa marcas e deformidades, ela mutila e deixa cicatrizes profundas. A lepra também contaminava, porque ela é contagiosa, ela pega. Por fim, a lepra matava, a lepra era uma doença incurável. É esse o primeiro personagem que temos aqui no capítulo 5, o general sírio Naamã, de grande projeção, de grande prestígio, porém leproso. O segundo personagem é o profeta Eliseu, sucessor de Elias, homem formidável, marcado por integridade, por coragem e fé. Eliseu. Quando se pensa num profeta de primeira estirpe, pensa-se em Elias, pensa-se em Eliseu. O servo do profeta Eliseu é o terceiro personagem. Ele é Geazi, é o seu nome. Geazi é jovem, porém susceptível, volúvel, avarento, de uma moral dobre, venal e dado à mentira. O exército sírio entra em guerra
E aí é capturada, como diz aí os versos de 2 até o verso 5, é capturada uma menina de Samaria, que vai servir na casa de Naamã, diz os versos 2 e 3. E essa menina disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A menina vai ser um instrumento de Deus para abençoar o general Naamã, a menina serva, a menina cativa, a menina escrava na casa síria. E Naamã, então, isso vai ser narrado aí nos versos 4 e 7. Naamã vai buscar, então, resolver o seu problema por uma carteirada. Assim, por uma influência política. Ele vai aos pistolões. O que ele faz? Ele vai ao rei de Damasco. Porque ele sabe que lá em Samaria há um profeta. Mas o que ele faz? Ele pede ao rei de Damasco para entrar em contato com o rei de Samaria, para que conclame o profeta para curá-lo. O rei de Israel, diz o verso 7, quando leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Aí no verso 8 se diz então que o profeta Eliseu entra em cena, porque ele ouviu esta informação. Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O verso 9 diz: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E o processo de cura está aí dos versos de 8 a 14. Está o general sírio na porta do profeta, com carros. Está uma comitiva bastante opulenta. O que o profeta faz? O profeta não vai lá fora. O profeta manda um servo dizer a ele assim: diz para Naamã ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Só isto. Mas isto pareceu uma ofensa para Naamã. Ele nem foi, o profeta nem saiu à porta. Ainda me manda mergulhar 7 vezes no rio. Não sei se você entende. Isso para um sírio, um general sírio. E para se mergulhar no Rio Jordão, Rio dos Judeus. Ele diz, ele vai dizer lá, no verso 11, Naamã, porém, muito se indignou e foi-se dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Agora ele me manda aí mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Para mergulhar no rio, ele teria que tirar a sua armadura, despir-se, mostrar a sua enfermidade. E ele ainda diz aí no verso 12, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi-se com indignação, disse, não vou fazer isso de jeito nenhum. O profeta entendeu o ponto.
profeta sabia que estava lidando com um homem orgulhoso, arrogante. E ele vai-se embora. Mas de repente, no caminho, um dos seus auxiliares, provavelmente um dos seus soldados, aí, um dos seus oficiais, disseram: meu pai, se este homem te houvesse dito, o profeta, alguma coisa difícil, você não faria? Agora, quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo, vai lá. E é sempre bom ter alguém com sabedoria para ajudar uma pessoa orgulhosa. Porque a pessoa orgulhosa é também tomada de insensatez, porque o orgulho é sempre insensato. E aí veio essa pessoa ajudar, ou essas pessoas ajudar. Então, ele desceu. Provavelmente desceu do cavalo. Tirou a armadura. Foi ao rio. Mergulhou. Uma vez. Soldados vendo. Provavelmente outras pessoas vendo. A cena é pública. 2 vezes. 3 vezes. 4. 5. 6. É assim que se trata com orgulhoso. 7. Mergulhou. Verso 14 diz: consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. E aí o profeta vem a Eliseu, o general vem a Eliseu. Os versos 15 e 19. Porque Naamã tem uma mentalidade. É a mentalidade de que tudo tem um preço. Porque pessoas também muito orgulhosas não gostam de receber nada gratuito. Não gostam de presentes. Então ele vai à casa de Eliseu, já impactado, e diz que reconhece que agora em todas as terras não há Deus, senão Israel, e ele quer recompensar Eliseu. Verso 16, porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele se recusou. Naamã quis dar um presente caro a Eliseu. Bastante dinheiro, e coisas valiosas, e presentes. Nesta hora, é fácil sucumbir. Se a pessoa tem um coração dúbio aí, não íntegro, vai sucumbir. Gosto da forma como os artistas retratam este momento. Tem lá no nosso site algumas telas. Eliseu, Naamã, muitos presentes atrás, e Eliseu faz assim: não, não. Então, Naamã pede permissão para ir de volta à sua terra e oferecer holocaustos e adorar a Deus, mesmo no contexto de adoração idólatra. Isso está nos versos 17 e 18, e o verso 19 diz: Eliseu lhe disse:
vai em paz. Esta foi a cena. O profeta, na sua casa modesta, disse: vai em paz, sem presentes. Porque vai parecer barganha, vai parecer compra, vai parecer que o ministério, nesse caso, é comprável, é venal. Mas aí o moço Geazi assistiu tudo aquilo. O verso 19 diz: quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo. O homem de Deus aqui não é Geazi, não, é Eliseu. Verso 20. Eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, olha como ele fala: tão certo como vive o Senhor. Parece crente, parece evangélico, expressão de Elias. Tão certo como vive o Senhor. Expressão de Eliseu: tão certo como vive o Senhor. Geazi também fala. Tem um discurso religioso e tem convicções religiosas. Ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, e aí você logo já percebe o problema. Hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Essa é a filosofia de vida de Geazi. Receberei dele alguma coisa. Sem saber o profeta. O general está indo com sua comitiva de volta a Damasco, e o rapaz vai atrás, correndo atrás dele. Nas costas de Eliseu, ele vai contar uma mentira. O general vai perguntar: vai tudo bem? E ele responde: tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis agora mesmo vieram a mim 2 jovens. Está entendendo? Ele não se apoia na sua própria autoridade, ele se apoia na autoridade de Eliseu. Agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, gente longe. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos. Estou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Essa é a avareza e a venalidade de Geazi. O texto não vai dizer para a gente se Naamã ficou sabendo que não foi Eliseu, porque o que ele fez foi gravíssimo. Ele desonrou o profeta por dinheiro, por avareza. E a avareza gera mentira, manipulações, dramatizações. Mas o texto vai dizer que Eliseu entrou, verso 25, perguntou-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma? Como a gente diz aqui, na cara dura, na cara de pau. Nunca, não vê, não sei. Fui eu não. Conheço essa pessoa. A avareza faz isso.
ela leva as pessoas a mentir na cara dura. Elas dramatizam. Capazes até de chorar. Lágrimas de crocodilo. Não, céu não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Então o olho grande de Geazi era ambicioso. E aí o capítulo termina com essa nota triste. A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Chama atenção para 3 coisas grandes aqui nesse texto. Primeiro é o grande sofrimento da impotência de Naamã. A medicina, gente, tem limitações. Verso 7 diz: o rei de Israel, quando recebeu a carta do rei Sírio, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo, que eles estavam em aliança. A lepra era como a própria morte, porque a medicina, como a ciência, tem limitações. Eu louvo a Deus pela vida dos médicos, eu louvo a Deus pela medicina, mas eles sabem que há coisas que só Deus pode reverter a situação. O próprio rei de Israel rasgou suas roupas, porque sabia que nenhum recurso da medicina podia reverter aquela situação. Também o dinheiro tem limitação. Verso 5. Vai, anda, diz verso 5, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. É muito dinheiro. Mas o dinheiro não compra tudo. Talvez você não saiba. Eu falo, talvez nós não saibamos porque nós somos brasileiros. Mas o dinheiro não compra tudo. O dinheiro pode comprar remédio, mas não saúde. Pode comprar uma casa nova, mas não um lar. Pode dar conforto, mas não assegura a felicidade. Também a política tem limitações. Os 2 reis acham, conversando, cartas, tudo resolvido. O poder político não resolve todos os problemas. O rei da Síria pensou que podia resolver o problema da lepra com uma canetada. A agenda de Deus não está nas mãos dos poderosos. O grande sofrimento da impotência. Em segundo lugar, um grande equívoco aqui, os versos 4 a 7. É pensar que Deus se submete à agenda dos poderosos. Naamã vai ao rei de Damasco, este o manda com uma comitiva ao rei de Israel, pensa que as obras de Deus podem ser resolvidas com uma canetada por aqueles que estão empolerados no poder. Naamã pensa que a religião é uma questão de relações públicas, que a carta de um rei ao outro pode interferir na agenda de Deus. Naamã pensa que a carta do rei ao outro vai lhe abrir o caminho da cura, mas Deus não se submete ao decreto dos poderosos. Ele é livre. O rei de Israel rasga as suas roupas. Só Deus pode curar. Só Deus pode
salvar. Outro equívoco aqui é pensar que o ministério e as bênçãos de Deus podem ser comprados com dinheiro. Versos 5, versos 15 e verso 16. Instou com ele, com o profeta, para que aceitasse o presente. Naamã levou 350 quilos de prata, muito ouro, 10 vestes de festivais, mas a graça de Deus e o ministério não têm preço. Essas coisas não podem ser compradas com ouro e prata. Eliseu não se impressionou com a riqueza da comitiva de Naamã. Depois que Naamã foi curado, ele não aceitou os presentes de Naamã. O ministério não é um negócio. A graça de Deus não é um produto. O evangelho não é uma mercadoria. A igreja, ontologicamente falando, não é uma empresa. Contingencialmente, a igreja pode ter a necessidade de organizar-se como uma empresa, mas em rigor, ela não é isto. O ministério e as bênçãos de Deus não são vendidos. Os religiosos que comercializam o sagrado são filhos de Geazi e não discípulos de Eliseu. O terceiro equívoco aqui é pensar que o reino de Deus, ou que no reino de Deus, as glórias humanas podem nos colocar em posição especial. Vejam vocês o general Naamã. O apóstolo Tiago fala muito sobre isso aqui. Quando entra um rico na igreja, Naamã esperou que Eliseu saísse ao seu encontro com reverência, colocando tapete vermelho para ele pisar, porque ele queria ser honrado. Ele estava acostumado a ser estrela e ele não queria descer do seu pedestal. E às vezes as pessoas chegam na igreja com essa mentalidade. Por isso muitos são desapontados. Especialmente se o ministério não for venal, porque elas vêm com essa mentalidade de troca, de honrarias, de bajulações, entende? E às vezes não encontrando isso nas igrejas, se decepcionam, e vão procurar outro lugar, onde sejam satisfeitas as suas ambições e avarezas, e os seus orgulhos. Eliseu não saiu nem de casa para recebê-lo. Mandou-lhe um recado. Não o bajulou. E Naamã ficou furioso ao não ser recebido com pompas. Você tem em terceiro lugar um grande milagre. Está aí dos versos 10, 13 e 14. Realizado sem espalhafato assim. Eliseu não convoca um coral para recepcionar Naamã e sua comitiva, não põe tapete vermelho, não coloca outdoor na cidade anunciando o dia de um grande milagre, não põe no jornal de Samaria a visita do general da Síria que seria curado da lepra. Eliseu não fez propaganda do sobrenatural, ele não toma o lugar de Deus. Naamã queria trombetas, uma cerimônia com ritos, pompa e circunstância. Para ele tinha que ter espetáculo. Estava preso a rituais e lugares. Mas o milagre aqui é realizado quando se desce do pedestal do orgulho, verso 13. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Naamã, para ser curado,
tinha que descer do seu pedestal. Antes de curar da lepra de Naamã, Deus queria curar o orgulho de Naamã, porque só os humildes possuirão o reino de Deus. O problema de Naamã, então, não estava apenas em seu corpo, mas também em seu coração, não só por fora, mas também por dentro, não só na sua carne, mas também no seu espírito. Naamã tinha que depositar aos pés de Deus os seus títulos, seus diplomas, suas medalhas, seus troféus, suas insígnias, suas condecorações, suas façanhas e suas vitórias. É interessante isso, né, irmãos? A lepra apodrecia a carne de Naamã, mas não amolecia o seu coração. Por isso ele primeiro precisou ser curado do seu orgulho. Em terceiro lugar, esse milagre é realizado em conexão com o confronto ao pecado. Verso 14. Desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Quando Eliseu mandou Naamã mergulhar no Jordão 7 vezes, ele estava dizendo que Naamã precisava tirar a armadura e mostrar a sua lepra para todo mundo. É porque é preciso admitir publicamente o nosso mal. Você precisa desnudar, a gente precisa tirar a máscara. Porque no reino de Deus, os generais têm que se humilhar. Os academicamente graduados precisam se render. Os ricos precisam empobrecer no espírito. Os poderosos precisam se curvar. E o milagre foi realizado em confiança e obediência a Deus, como diz o verso 14. Se Naamã não tivesse mergulhado 7 vezes no Jordão, teria voltado leproso para a Síria. Não basta uma obediência parcial. Se ele tivesse mergulhado apenas 6 vezes, sairia do Jordão ainda leproso. A fé obedece ao Deus que manda. Naamã foi completamente purificado. Naamã rendeu-se ao único Deus vivo e verdadeiro, abrindo mão de suas crenças pagãs, como diz aí o verso 15. Naamã tomou a decisão de mudar radicalmente a sua vida, como diz o verso 17. Naamã chegou idólatra e voltou aí, verso 18, adorando ao Deus vivo. Finalizo com algumas indagações. Quais os nossos motivos para servir ao Senhor? Quais os motivos para o seu ministério? O que o leva a trabalhar no reino, na causa, na missão e na igreja de Cristo? O que leva você? Quais os seus motivos? Irmãos, como é desafiante um coração não cobiçoso, honesto, que não sucumba à avareza ao ministrar, que sirva com fidelidade, sim, que aceite as ofertas, mas não como barganhas, não como pagamento, mas como encorajamento para prosseguir ministrando. Como é crucial e decisiva a integridade no serviço do Senhor. Reinaldo falou do jeitinho brasileiro.
jeitinho brasileiro. Teve um final triste. Essa nossa maneira de ajustar certas coisas que não podem ser ajustadas. Como é importante a integridade no serviço do Senhor. E como essa cultura de integridade, que deveria caracterizar as nossas igrejas, os nossos ministérios, os nossos profetas, ela poderia ter um impacto sobre a nossa cultura, especialmente sobre a cultura brasileira, que tem uma crise de integridade. Mas se a própria igreja, ou se as próprias igrejas carecem de integridade, onde está o sal da terra? E onde está a luz do mundo? Se tem nos faltado integridade para influenciar nossas famílias, nossa igreja, nossa sociedade, nossa cidade, nosso país, primeiro, vamos a Cristo em arrependimento. Vamos abrigar nele, que é inteiramente íntegro, que vai à cruz inteiro, que não tem discursos públicos e privados, que não tem uma moral dupla, que não tem discursos oficiais e oficiosos, que lida com a verdade, que lida com a retidão, que é justo. Vamos a Cristo e nos abrigar na justiça, inteireza e integridade dele, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, vamos depositar ali, na cruz de Cristo, os nossos pecados. E vamos suplicar a graça para mortificar o amor, a paixão pelas coisas deste mundo, as manipulações, as desonestidades, o marketing fraudulento, a coisa suja, desonesta, que tira da gente o prazer e a bênção de Deus. Deus está à procura, irmãos, de homens e mulheres com integridade, que estejam no santuário com as suas mãos limpas, onde Cristo está, Ele mesmo, limpo, puro, reto, honesto. Deus nos livre de ministrar diante do Senhor com o coração não íntegro. Que o Senhor abençoe as igrejas brasileiras com uma liderança íntegra, que de tal maneira influencie a cultura brasileira, tão carente, tão distante dessa realidade. Que Ele nos abençoe.